qual foi a melhor paixão de Bart Simpson nessas 34 temporadas. Povo de Springfield, eu sou Anderson Soares e no vídeo de hoje a gente vai lembrar aqui de algumas paixonites que o nosso querido Bart Simpson teve durante a série Os Simpsons e eleger aqui qual foi a melhor namoradinha do Bart Simpson. Ou, pelo menos, né, a melhor paixãozinha que ele já teve. Então, se você tá curioso para saber mais a respeito disso, então bora se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele seu joinha no vídeo e ver o vídeo, né, até o final, ok? Enfim, eu já falei demais, então bora começar. Eu acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou dizer agora. Para a mulher, o Bart Simpson é um grande de um dedo podre. Isso quer dizer o quê? Que o Bart Simpson, toda mulher que ele escolhe, toda mulher que ele se aproxima, não dá certo, vai dar problema e provavelmente ele ou ela vão acabar a história com o coração despedaçado. E eu já vou adiantar o seguinte, pra mim, quanto às relações amorosas do Bart, o Simpson sempre deixou a desejar. Eu acho que faltou ainda a namoradinha, assim, a melhor de todas pro Bart, né? Uma que ele volte a cada 1, 2 temporadas, que nem acontece com a Lisa, com o Milhouse e o Nelson, sabe? Eu acho que falta isso pro Bart. Na verdade, durante toda a série, eles sempre tentaram colocar o Bart, né, com essa imagem de dedo podre, porque toda namorada que ele arruma, ou toda paixão que ele tem, tá errado no final, e costumeiramente, quando eles mostram o futuro, a gente vê que as coisas não melhoram. O Bart sempre vai ter uma vida amorosa muito avacalhada. Pra vocês terem ideia, né, no futuro já foi mostrado, né, que ele vai se casar um dia, mas ele vai terminar, ele vai se divorciar da mulher dele, vai ter 2 filhos, mas vai estar lá perdido, sem ninguém na vida dele. Já teve cena no futuro também mostrando o Bart ficando com aquela professora da Lisa, ou seja, o Bart velho, com uma mulher bem mais velha do que ele, pra você ver, né, que as coisas dele vai acontecendo à torta e à direita, e ele não tem muito controle das coisas, né, com as pessoas, né, que ele vai se envolvendo. Mas calma, vamos dar uma olhadinha aqui nas principais paixonites do Bart e ver qual se destaca positivamente e qual se destaca negativamente. Bem, como eu disse, o Bart até ficou uma vez lá com a professora da Lisa, isso no futuro, né? Quando ele estava mais velho, aí ele teve relações com ela, e isso se mostra um padrão assim, bem comum entre as mulheres que ele se apaixonou durante a série, porque realmente ele gosta de mulheres mais velhas do que ele. Em um episódio, ele conhece a Darcy, e a Darcy, né, pensa que ele tem 16 anos, e ele acaba aceitando ficar ali com ela, os dois fogem juntos, né? Porque ele tirou carteira de motorista, e aí enganou ela, né? Ela viu a carteira e falou, não, esse menino tem 16 anos, ele tá dirigindo. No final, ela descobre, né? Mas de todo jeito, durante essa fuga dos dois, a Darcy engana ele, porque fala que ela tá grávida, fala que ele é o pai do menino, depois revela pra ele que não, ele não é o pai do menino, e ela quer, no fim das contas, se casar com ele pra não desapontar os pais dela, porque como ela vai ter um bebê fora do casamento, aquilo seria uma tragédia. E, no fim das contas, ela não tá afim do Bart, ela tá afim de se redimir ali com os pais dela. Ou seja, o Bart tá sendo usado o tempo todo, o que a gente vai ver, né, que é bem comum aqui nas relações do Bart. Bem, falando de paixonites do Bart, que manipularam ele, queriam alguma coisa dele e não queriam ele, a gente tem um destaque para a Annika Van Houten, que não é a pior, mas é um destaque entre as piores namoradas do Bart. Então, a Annika Van Houten, né, pelo sobrenome, você já sabe, ela é prima do Milhouse. E a gente tem 2 coisas bizarras nessa paixonite. Primeiro, a idade. A Annika é muito mais velha do que o Bart tá ali caidinho por ela. Ela começa até a fumar cigarro eletrônico por conta dela, ou seja, uma coisa horrível. E segundo, a Annika, ela é a cara do Milhouse. Sim, os Van Houten tem essa coisa de que todo mundo se parece. Eu já falei até a respeito disso em um outro vídeo, tá aqui nos cards. Clica lá pra poder assistir que eu explico um pouquinho melhor essa história. Eu tô falando que isso aí é esquisito porque o Bart é o melhor amigo do Milhouse. Ele tá sempre ali com o Milhouse. Aí ele vai e se apaixona por uma mulher que é a cara do Milhouse. Bizarro, estranho. Inclusive eu tinha um amigo que ele tinha uma irmã que era corpão lindo, maravilhosa. Mas ela tinha o rosto igual ao do irmão. Eu olhava e fazia que nem o Jacan, velho. Passava a mão falando, que menina feia, meu Deus. Talvez ela nem seja feia, mas ela tinha tantos traços ali do meu colega que eu falei, que estranho. Continuando, essa Annika, ela fica manipulando o Bart o episódio todo, né? Pra se aproveitar dele, pra ele fazer favorzinhos pra ela, fazer coisas pra ela. E no fim das contas, o Bart até tem um pouquinho mais de inteligência do que o normal, e ele vai lá e dá uma desmontada na menina, xinga ela e fala, não quer saber de você. E ele percebe, né, que ele tava sendo manipulado o tempo todo. Pelo menos isso o Bart teve a decência de perceber. Agora, a garota que mais manipulou o Bart, sem dúvida, foi a Jessica Lovejoy. Ela já ganhou um vídeo aqui completo no canal, né? Um vídeo onde eu conto o episódio onde ela conhece o Bart. Tá aqui nos cards, clica lá pra assistir que você vai ver vários detalhes desse episódio que você não sabia. Mas, resumindo a história dela com o Bart, foi o seguinte. O Bart se apaixona por ela,
ela ignora ele, aí chega um ponto em que ela começa a gostar dele e ela se revela um demônio, ela é muito manipulativa, ela é muito sacana e sem dó nem piedade, ela coloca o Bart em apuros, né, fazendo com que todo mundo da igreja pense que foi ele que roubou o dinheirinho ali das ofertas. Ela realmente é um demônio e, no caso dela, o Bart não teve a decência de perceber que estava sendo feito de trouxa e no final ele acaba sendo feito de trouxa mais uma vez, enquanto ela tá fugindo lá com outro carinha. Antes de continuar, uma ideia. Se você quiser, pegue aqui os nomes das namoradas e faça aí um ranking, né? Falando qual que é a pior e qual que é a melhor. Me fala aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião, qual que você gosta mais, qual que você gosta menos, ok? E antes da gente continuar, eu tô usando esse moletom velho, mas eu vou trocar ele agora porque eu comprei pra mim um moletom maravilhoso do Homer Simpson andando de skate. Esse moletom vende lá na Renner, é lindo. E se você quiser um igual, tô deixando aí nos comentários o link pra você poder comprar lá na Renner. Eu só não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, esse moletom ainda vai estar sendo vendido porque ele tá acabando, né? E aí as numerações já não tá tendo todas. Então, sei lá, né? Se quiser, olha rápido. Se não tiver, desculpa, mas eu espero que tenha, porque sim, esse moletom é lindo. Enfim, vamos continuar aqui. Durante a série também teve aqueles casos, né? Aquela coisa bem infantil, do Bart ficar provocando o garoto, e a garota ficar provocando ele. E a gente vê assim que tem uma coisa ali entre os dois. E um exemplo disso clássico, né? Que começou lá na primeira temporada, foi a Sherry e a Terry, que são aquelas gêmeas. Elas perturbaram o Bart por muito tempo, o Bart também perturbava elas. E em um episódio onde a gente vê um pouquinho do futuro do Bart durante a adolescência, a gente fica sabendo que ele tava namorando, ele teve um caso ali com uma das gêmeas e meio que sem querer traiu essa gêmea com a gêmea dela. Eu não lembro com quem ele tava namorando e com quem ele traiu, mas isso aconteceu. Mas é aquela coisa, a gente não teve muita informação, isso não foi pra frente. Eu, particularmente, eu acho que já podiam ter feito um episódio do Bart ficando com uma das duas, né, se apaixonando, mas não tiveram essa boa vontade. O que a gente teve no máximo foi essa história, né, rapidinha, né, que passou ali em um episódio. Agora, uma paixonite que o Bart teve e que foi bastante confusa, principalmente pra ele, foi a Nikki. Então, essa garotinha, ela poderia ter sido a namorada perfeita do Bart, porque ela gostava de andar de skate, ela tinha coisas assim diferentes do Bart, o que dava um pouquinho de conflito, então eu acho que dava uma química bacana. Entretanto, porém, com todavia, aconteceu o seguinte, a Nikki, ela é meio maluquinha. Então a Nikki, ela tem aquela coisa do tipo, quando o Bart tá gostando dela, ela não gosta do Bart. Mas aí o Bart vira as costas e desiste dela, aí ela já muda de opinião e quer ficar com ele. Ou seja, é uma pessoa muito confusa e que acaba sendo muito tóxica no final das contas. Ou seja, uma namoradinha que não deu muito certo no fim das contas. Mas eu achava até que os dois juntinhos ficavam bonitinhos, mas essa coisa toda dela ser maluca dificultou as coisas. E agora, a gente vai entrar no top 3 paixonites do Bart. São as namoradinhas ali que eu acho que melhor deram liga ali com o Bart. Apesar de cada uma ter o seu porém. E eu vou te fazer uma pergunta. Você tá gostando do vídeo? Você gostou das namoradinhas que eu falei até agora? Concorda? Discorda? Me fala aí nos comentários e aproveita e deixa aquele seu joinha no vídeo, beleza? Enfim, vamos agora começar, né, com a Tina Vendetti. Então, essa garota, o Bart conheceu no reformatório, assim, uma cadeia pra crianças. E foi meio barra pesada, os dois acabaram fugindo juntos, mas acorrentados. E foi uma relação ali bem conturbada. Mas, no final das contas, a Gina, ela acabou gostando do Bart, reconhecendo o lado bom do Bart, e até que teve uma coisa assim bacana entre os dois. No fim das contas, né, no final da história dela com o Bart, ela acaba assumindo ali a responsabilidade pela fuga, e isso meio que inocenta o Bart acaba sendo libertado e ela fica presa. E aí, cara, você pode olhar e falar, pô, legal, é um relacionamento meio complicado, mas que tem lá o seu valor. Mas, como eu disse, né, ela ficou presa, e em um outro episódio, em que ele visita ali rapidinho, numa cena bem rapidinha, as suas ex-namoradas, ele visita ela, e ela parece não gostar mais dele e mete um soco nele. Então, é aquela coisa, será que ela gosta mesmo dele? Será que ela se arrependeu do que fez? Vai saber, então não dá pra falar que ela é exatamente uma boa namorada ou uma boa paixonite pro Bart. Agora, o segundo lugar, muita gente vai brigar comigo dizendo que deveria ser o primeiro lugar. Mas eu vou explicar direitinho por que eu acho que ela não merece o primeiro lugar, que é a Mary Spuckler. Então, essa personagem, diferente de todas as outras, se eu não me engano, é a única personagem que namorou o Bart e que apareceu, né? Teve 3 histórias diferentes a respeito dela. A primeira vez que ela apareceu foi lá na 19ª temporada, onde o Bart deu um boi pra ela e por conta disso, o Cletus, né, que é o pai da menina, disse que aquilo ali, né, servia como um pedido de casamento. Então o Bart teria que se casar com a Mary. Só que acontece, esse episódio não é bem realmente sobre a Mary, é muito mais sobre o Bart e o seu bezerro, o Lou, né, porque
o Bart criou aquele bezerro, né? E aquele bezerro agora seria sacrificado. E o Bart, a única forma que ele encontrou pra salvar o boi foi dando o boi pra Mary. Mas de todo jeito, a Mary marcou presença e algumas temporadas depois, ela teve mais 2 episódios na mesma temporada, que foi na temporada 24. A primeira aparição dela é quando o Bart, ele percebe que nunca se deu bem no amor e ele vai atrás das suas antigas namoradas e ele não consegue nada com nenhuma delas, até que ele decide ir atrás da Mary e descobre que a Mary não tá mais em Springfield, ela foi embora para Nova York, escondida dos pais. E aí ele vai atrás da Mary, ele consegue convencer a família toda a ir atrás dela, e chegando lá, eles têm até um bom momento, um bom relacionamento, mas no fim das contas, o Cletus, pai dela, aparece e tenta levar ela de volta, só que aí ela tem que fugir de novo e ela abandona o Bart. Alguns episódios depois, ainda na 24ª temporada, ela aparece mais uma vez, retornando a Springfield, e finalmente os dois, né, o Bart e a Mary, começam a namorar. Só que aí o Bart vacila muito, e no fim das contas, a Mary não quer mais ele, e ela fica com um brasileiro, sim, um brasileirozinho, que leva ela embora. Eu acho que ela foi embora pro Brasil, então ela tá aqui perto da gente. E ela deixa o Bart lá sozinho, que não aproveitou a chance dele e acabou ficando sozinho. Então, por que eu não acho que a Mary merecia o primeiro lugar? Sim, eu acho que os dois dão um bom casal, os dois combinam, são fofinhos. Entretanto, tem 2 coisas que me incomodam. Primeiro, que, tirando no último episódio, nos outros, eles não têm tanto conflito. Eles são um casal que dá tão bem que nem tem tanta graça. Só que aí, nesse terceiro e último episódio dela, ela acaba se envolvendo com outro cara, se afastando do Bart, e aí, tipo, quando gera o conflito, é um conflito tão forte que fala, pô, ok, os dois já não podem mais ficar juntos de forma alguma. E aí, a outra razão que não me deixa colocar ela em primeiro lugar é o seguinte: o fato de que os 3 episódios que ela aparece não são bons. O primeiro, que é o do boi, ele é até engraçadinho, tem bons momentos, mas o segundo, que é o em Nova York, é horrível, é um episódio muito chato. E o terceiro, apesar de fazer uma paródia ali com os filmes do Woody Allen, no fim das contas não é um episódio lá muito inspirado. Eu acho um episódio bem fraco e acaba que a relação dos dois, quando ela realmente acontece no fim das contas, é meio sem graça, meio anticlimática, ainda mais pelo jeito idiota que o Bart age nesse episódio. Então, ao meu ver, a Mary poderia ter sido uma namorada muito melhor, prometeu demais e não entregou nada no fim das contas, então por isso eu não dou pra ela o primeiro lugar. E em primeiro lugar, talvez muita gente vai brigar comigo, porque não foi uma namorada do Bart, foi só uma paixonite, mas que pra mim é a melhor história do Bart se apaixonando, que é a história dele se apaixonando pela vizinha dele, a Laura Powers. Lá nas primeiras temporadas, os Simpsons ganham uma vizinha, né? E ela e mais a filha dela. E a filha dela é a Laura Powers, que vira babá do Bart e da Lisa. E o Bart fica enlouquecido pela garota. E a garota realmente, ela é muito legal, muito bacana. Realmente, cara, ela é tipo travessa que nem o Bart, mas sem ser má, sem ser cruel. Ela é sempre boazinha, ela é sempre bacana com o Bart. Só que tem 2 detalhes. Primeiro, ela é muito mais velha do que o Bart, né? 5 anos mais velha, eu acho. Deve ter uns 15 anos. O que pra um menino de 10 anos, né? A diferença de 5 é muita coisa, gente. Não se compara, né? Ela é uma adolescente e ele é ainda uma criança. Então, só por isso já não vai pra frente. E junto disso tem o fato de que ela tá namorando um outro cara, que é o Jimbo. E no fim das contas, o Bart até avacalha com o namoro dela com o Jimbo, porque ele faz um ou ir atrás do Jimbo. Enfim, veja o episódio pra saber como que isso foi. E de todo jeito, no fim das contas, apesar de não ter dado certo, ela é muito legal, os dois combinam bastante, e só tem esse problema, né, dela ser mais velha, mas não é nada que 30 anos depois não possa se resolver, né, quando ela tiver 45 e ele 40, pô, os dois podem ficar juntos, até antes um pouquinho. Mas é aquilo, nunca mais ela voltou na série, ela aparece no máximo em background, aqui e ali, e ficou por isso mesmo. Mas é uma personagem muito legal, e que sem dúvida, pra mim, é a melhor paixonite do Bart. Aí talvez você pode falar, não, o melhor namorado do Batman, que realmente ficou com ele, foi a Mary. Mas pra mim, a melhor história, a melhor personagem que teve relacionamento com o Bart foi a Laura, sem dúvida.